Desculpa, gente. Eu dei uma patetada aqui. Só esperar mais o resto do povo entrar aí. Vamos lá. Quem que estava perguntando e qual que era a dúvida? Repete aí, por favor. A Rose. Ah, tá. Oi. A Rose perguntou da questão do fundo de participação, né, Rose? Tanto dos municípios quanto do Estado, né? Isso. Quando a gente trabalhar as questões das contribuições, a gente vai falar um pouquinho sobre esses fundos de participação, mas já adiantando aqui também, o que é o famoso FPE ou FPM, que é o Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de Participação dos Municípios. Tanto os estados quanto os municípios, eles têm algumas previsões constitucionais de receber um repasse dos fundos formados aí, tá? Só que esses fundos, às vezes, eles têm umas regras que são estritamente constitucionais e tão somente legais, e outros fundos que são fundos muito mais, vamos falar assim, como eu já citei para vocês na aula, partidários. Ou seja, aqueles representantes nossos recebem alguns valores para destinar aí alguns projetos justamente aos, vamos chamar, que é isso que a gente vive, aos nossos currais eleitorais, tá? Porque quem acha que a gente não tem curral eleitoral e que o voto de cabresto deixou de existir, está extremamente enganado. A roupagem mudou, mas a história se repete e nós temos isso no nosso dia a dia. Independentemente de qual partido político que você apoie, qual sua ideologia, isso existe até hoje no Brasil. E a briga mesmo que vocês podem ver na atualidade que a gente está tendo isso aí é a própria questão que a gente trabalha da situação aí do fundo eleitoral. Isso é um grande exemplo também, tá? E não é porque é partido A, B ou C, não. É porque a gente tem que ter uma conceituação a nível de direito constitucional e administrativo, gente, que é claro que o chefe do executivo ele é extremamente importante, tá? Mas se o chefe do executivo não tiver apoio político, o Congresso, na sua maioria, te apoiando, ele não consegue fazer nada. Então, o chefe do executivo, aqui nós estamos falando a nível federal, ele é extremamente importante para ele conseguir conciliar todas essas questões. Então, assim, é importante que o chefe do executivo saiba fazer política? Claro, porque senão ele não faz gestão nenhuma no sistema nosso executivo, tá? E não é falando do atual chefe do Poder Executivo, é de qualquer chefe do executivo que tenhamos. Se ele tiver o apoio, ele pode fazer coisas tanto para o bem quanto para o mal, a depender do lado da moeda que você tiver e como é que você quiser enxergar essas ações aí, tá? Mais alguma pergunta, turma? E aí, Luiz? Nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Tranquilo por enquanto. Por enquanto é tranquilo. Então tá ótimo. Mais ninguém? Nenhuma, Wesley? Só aquela?
As aulas em vídeo estão ficando bem tranquilas de entender. Tá. O material está dando para entender numa boa também, turma? Então, joia. E aí, Thalita, alguma pergunta? Nada? Nós vamos fazer um sorteio. Na aula eu vou fazer uma pergunta do dia para vocês. Aí, se vocês responderem certinho, de acordo com o que eu falei na aula, 10 pontos. E aí? Para todo mundo? Não, para quem eu estou perguntando, tem que ser direcionada. Beleza. Ô, gente, tem uma outra situação que é interessante, que eu citei lá na aula, que eu gosto de falar demais, é a questão do imposto, tá? O imposto é muito interessante. A gente pensar que tem aquele artigo 145 da Constituição, parágrafo 1º. Lá, quando vocês lerem o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, vocês puxam uma setinha, e sempre quando vocês estudarem, tentem estudar pelo material impresso do que pela internet. Tipo, abre a minha aula, mas abre o Código Tributário no papel, no Vadmecum, abre a Constituição no Vadmecum. Por quê? Porque a prova da OAB, e aqui nós temos que pensar nisso também, uma prova que vocês vão passar no dia a dia aí, é tudo no papel ainda. Então, assim, é importante a gente aprender a manusear e se familiarizar. Então, façam anotações, é claro que você não vai usar esse Vadmecum para a prova, mas você vai usar para estudar. Então, no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, vocês puxam uma setinha e colocam assim, princípio da enunciação do poder de tributar. Porque lá no artigo 145 fala justamente do caráter pessoal que a tributação tem que ter, e principalmente os impostos, né? Porque fala que sempre que possível, o fisco deverá considerar o poder de tributar e a capacidade contributiva de cada um. Isso é um princípio constitucional muito importante que a gente tem que enxergar, né? E aí, por conta desses princípios constitucionais que a gente tem que enxergar, é importante a gente ter uma visão disso. E o único imposto hoje que possibilita isso para a gente, e mais ou menos mal e porcamente, para não xingar muito, é o imposto de renda. Porque o resto, a gente tem a tributação pesada do mesmo jeito. Ah, professor, por que nos Estados Unidos é diferente? Porque lá eles resolveram e entendem que a forma tributária lá é diferenciada. Tanto que os Estados Unidos é caracterizado e marcado muito por um país capitalista, mas que incentiva demais o consumo. E lá, tudo que é de consumo tem um custo barato. E porque tem uma tributação extremamente o quê? Barata. Agora, o patrimônio lá, tipo, você morreu e deixou o patrimônio, coitado da sua família, porque a tributação sobre herança lá chega a ser quase 50%. Então, naquilo lá tributa menos do que aqui. Lá se optou em todos terem uma qualidade de vida no que se refere a consumo muito mais barata do que aqui. Se lá está certo ou errado, não cabe a gente fazer esse juízo de valor. Mas existem essas questões que elas devem ser sempre muito bem observadas para a gente ter a ideia da vantagem e desvantagem quanto a essas situações, tá? Então, assim, isso é muito visível no imposto. Um exemplo, o Eduardo tem aí um carro de 50 mil reais, que o Wesley também tem o mesmo carro de 50 mil reais. Só que o Wesley comprou à vista, o Eduardo financiou de 72 parcelas. Uai, e o IPVA nosso? Vai ser a mesma coisa? Vai, por quê? Porque não interessa se o Eduardo comprou parcelado ou se ele pagou à vista igual o Wesley. O que interessa é porque o que se tributa é a coisa, e não quem está comprando aquela coisa. Tá? Então, aí já é uma tributação objetiva, real, é sobre o patrimônio, sobre o bem, e não sobre quem está comprando. E aqui, o único tributo que a gente tem que considerar a realidade particular de cada uma, infelizmente, é só o imposto de renda. E há uma grande dificuldade no nosso sistema brasileiro para a gente criar novos tributos dessa situação e dessa magnitude. Professor. Diga. Por exemplo,
os produtos da cesta básica, eles têm uma tributação mais baixa? Seria uma forma de Não sei o que você você... está achando no seu trabalho lá que você está fazendo. Pois é. Quando você Seria vai no uma forma, supermercado, faz um teste. seria uma forma de você compensar como é, né, a cesta básica. Exatamente. O pobre que consome, né? Estou falando de cesta básica mesmo, né? Uma forma de ser mais justo seria que esses produtos, que pesam muito mais para quem é mais pobre, tivessem uma tributação bem menor, né? Mas isso tem, tá, Rose? Ótima observação a sua, e isso tem. Por que eu falei com vocês que quando vocês forem fazer o trabalho, se vocês comprarem lá arroz, feijão, farinha, essas coisas básicas que viram na notinha, a carga tributária não vai dar nem 10% sobre a compra. Agora, vai no supermercado... Então, eu tive dificuldades com isso, porque onde eu compro não tem essa específico, né? Então, mas eu vou pesquisar aqui. Aí você vai no supermercado e compra uma caixa de cerveja. Você vai ver lá que a carga tributária é quase 50% da cerveja. O que eu estou mostrando para vocês? Realmente existe esse princípio, tá, Rose? E aí eu deixo até de propósito para vocês nesse primeiro trabalho, para a gente trocar ideia e conversar a respeito, que é o princípio da seletividade. E o que é o princípio da seletividade? A gente vai tributar o que é menos essencial de forma mais gravosa, ou seja, produtos supérfluos são mais tributados, em contrapartida, aquilo que é mais essencial será menos tributado. Mas isso é um princípio da seletividade que, em muitos casos, infelizmente, ele não é aplicado. Mas, na regra e no geral, ele é sim aplicado. E aí, você está totalmente certo. Nós vamos falar desse princípio mais à frente. Tá bom? Eu estou olhando aqui naquela lista lá do impostômetro que eu peguei. Carne, frango, é muito alto, né? Então, assim, pobre não pode comer carne, né? Nós estamos comendo peixe está ficando mais barato do que carne bovina. Nossa, mas o imposto do peixe é 35% quase. Muito alto. Exatamente. Pelo aquele site que você passou, né? Que eu peguei mas e foi isso lá. Mesmo. Tá errado, não. Ovo, 21%. Né? E são produtos essenciais, né? Nós não estamos falando nada de supérfluo. Pois é. Mais alguma dúvida, turma? Bom dia, professor. Bom dia, Magna. A minha dúvida é o seguinte, ela só começou a explicar e não finalizou essa parte aí. Porque quando a gente vai no supermercado e faz uma compra, aí os tributos vêm bem menor do que a gente ir lá e comprar, vamos supor, um pacote de arroz, um pacote de açúcar. A unidade, assim, o tributo dele é muito maior. É porque, na verdade, é o seguinte, se você comprar cada coisa individualizada, porque a notinha 99% das notas não falam o que é o tributo de cada um, só fala lá no final. Você pagou uma carga tributária aproximada de tantos por cento, correto? Sim. Então, isso não dá para a gente saber, pela notinha do supermercado, o que é a carga tributária de um ou de outro. Mas se você entrar num site igual a Rose entrou aí no IBPT, você vai ver direitinho que você tem essa questão, ok? Qual que é o problema? Qual que é a situação aqui que a gente tem que observar também? Nós temos que observar aqui que, além dessa situação, você tem produtos que são chamados os produtos essenciais. Então, os produtos que compõem, vamos falar, uma cesta básica, eles têm uma tributação menor, tá? Então, se você for lá no supermercado comprar um óleo, comprar um arroz, comprar um feijão, comprar uma farinha, você vai ver que a carga tributária disso é menor. Agora, vai no supermercado e compra um achocolatado, tá? Um biscoito, compra uma pasta de dente diferenciada. Achocolatado, 38%. Exatamente. Então, a carga tributária dessas outras questões é muito mais alta.
Só para você ter uma ideia, é muito interessante. As pessoas, quando vão para fora do país, adoram trazer cosmético, porque o cosmético, vamos supor, nos Estados Unidos, é muito mais barato do que aqui. Porque no Brasil, produto essencial para a higiene é apenas sabonete e pasta de dente, mais nada. E olhe lá, como é que chama, gente? Esse trem que a gente passa debaixo do desodorante, tá? Agora, nos Estados Unidos, cosmético é base, produto para pele, protetor solar, isso tudo para eles é uma questão essencial. Aqui no Brasil, não. Por isso que esses produtos são muito mais caros aqui, porque a tributação aqui é muito mais alta. Porque para higiene básica, eles consideram só sabonete, desodorante e pasta de dente, mais nada. Então, a gente vê isso muito na prática, no dia a dia. Professor. Diga, Magda. Mas o que eu fiquei abismada mesmo foi a respeito em relação à cachaça. Meu Deus, o tributo ali é altíssimo. Muito, 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 muito. E é um produto que vamos falar assim, né? É o nosso uísque brasileiro. Ela chega aí a 80%, 90%. Isso mesmo. Né? E é o nosso uísque brasileiro. Infelizmente, a tributação é muito violenta. Mais alguma dúvida, turma? Então, joia. Semana que vem, lembrando aos senhores... Deixa eu só Diga, Wesley. acrescentar mais um comentário. Nessa questão da VA mesmo, nessas avaliações, realmente é difícil a gente fazer essa separação dos tributos. Mas, por exemplo, pelo que eu identifiquei aqui nas minhas compras, supermercado, no geral, vai variando de 10% a 20%. Agora, o açougue já bate 30%. Só que o sacolão também bate 30%. O sacolão está sendo tributado igual a carne. Então, tipo, ninguém nunca prestou atenção nisso, né? Devia ser menor. E ninguém nunca prestou atenção nisso, né? A alimentação tinha que ser menor. É muito caro, né? A alimentação saudável. Exatamente. Muito, muito. E reflete, inclusive, no índice de obesidade, né, professor? Exatamente. Produtos mais baratos são esses que têm pouco nutriente, engordam, e são os que a população pode comprar. Que Exatamente. Biscoito, farinha, fubá, não sei o quê. Teve um dia que teve... Eu vou contar uma situação a qual uma pessoa foi num posto de saúde e os filhos todos comendo bolacha. E aí a pessoa que foi atender ficou meio revoltada. Tipo assim, poxa, você não dá nada para o seu filho a não ser bolacha? E aí a pessoa virou para essa pessoa que fez essa indagação, virou e falou assim, a única coisa que eu consigo comprar para suprir a fome dos meus filhos. Então, a gente tem que tomar até um grande cuidado com as críticas que a gente faz, porque a gente não sabe a condição de ninguém, como que é ou como que não é. E, às vezes, um pai ou uma mãe compra uma bolacha, mesmo sabendo que não é a coisa com melhor nutriente, mas, infelizmente, é a questão financeira que vai propiciar você saciar a fome de uma criança. Então, isso é muito, muito louco, e até mesmo a gente ter essas análises críticas e falar sobre isso. Mas é literalmente isso que vocês estão enxergando, né? Às vezes até, professor, Pode falar, pessoa, quando vem esse pessoal pedir alimento, né? Esse pessoal que arrecada para a instituição, aí vem pedir alguma coisa, a gente tem que pensar até o seguinte, a pessoa vai ter o gás para cozinhar aquilo ali, né? Porque muitas vezes eles pedem até um tipo de, por exemplo, um enlatado, né? Ele não vai precisar, a pessoa não vai precisar cozinhar aquilo ali. Exato. A gente tem que ter essa noção, né? De que até isso é difícil, sem dúvida alguma. Para a gente é tudo assim tão simples. Dá lá um arroz e um feijão, né? Mas e se a pessoa nem tem gás para cozinhar? O que ela vai fazer com aquele arroz e feijão, né? É isso mesmo. É muito difícil mesmo. Fogão de lenha, Rose. Fogão de lenha. Muita gente está voltando para o fogão a lenha, né? Uai, e fica muito mais gostoso, mas infelizmente não é a nossa realidade, né, turma?
Ô, turma, vamos lá. Semana que vem, eu pedi para vocês postarem até domingo a VA de todos vocês. Se for em grupo, posta só um, coloca o nome de todo mundo. E na aula da semana que vem, nós vamos discutir a VA e bater um papo sobre a VA. Tá? Então, um vídeo que eu vou gravar ainda essa semana e postar para vocês vai ficar para outra semana, porque semana que vem nós vamos bater papo e discutir só sobre a VA. Tá ok? Tranquilo, então? Um beijo para vocês e uma abençoada semana aí, muita saúde e paz para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Até mais. Tchau, tchau. Eu postei o site do Impostômetro lá para quem não tinha achado ainda. Vai compartilhando no grupo aí, gente, essas informações, que é muito legal a gente compartilhar isso tudo aí para crescimento mesmo nosso, tá? Um abraço, fiquem com Deus.